Desemprego, recessão, inflação, falência de empresas, falta de credibilidade no mercado, ausência de investidores e corrupção. 2016 tem sido um ano desafiador para a economia brasileira. A promessa atual é de retomada econômica. É sobre esse cenário que nós conversamos hoje com o economista e professor da PUC Minas, Ário Maro. Ário, bem-vindo. Bem-vindo. Ário, como que o senhor analisa o cenário econômico atual vivido pelo Brasil? Nós já tivemos algo semelhante, algum período parecido? Períodos de ajuste econômicos são comuns nas economias capitalistas, né? Já tivemos ajustamentos na década de 70, tivemos ajustamentos na década de 80, principalmente ajustamentos penosos, com inflação muito elevada. Um grande ajustamento na economia a partir de 1994, com a adoção do Plano Real, que buscou estabilizar a moeda brasileira, recompor as finanças públicas do país. E a partir de 2002, na passagem do segundo governo Fernando Henrique para o governo Lula, iniciamos uma trajetória de recuperação, um primeiro momento de estabilização também, de ajustamento, porque havia uma grande perspectiva de que uma mudança para um governo que era considerado totalmente estranho na época, se um governo de natureza trabalhista pudesse causar algum trauma no mercado. Esse ajustamento foi muito forte, ampliou-se enormemente a recessão na economia, ajustou-se as contas e, a partir de 2004, vivemos um ciclo de crescimento na economia brasileira, só interrompido pela crise externa. E essa crise externa, de alguma forma, ela exigiu algumas medidas que a gente chamaria de contracíclicas, que, de alguma forma, mantiveram o crescimento da economia brasileira até por volta de 2012, 2013. A partir dali, se verificou novamente um processo de desaceleração econômica e que foi agudizada no ano de 2014, de 2015. O ano 2014, em específico, está relacionado com um período eleitoral e, a partir de 2015, um processo de desaceleração natural em função de que o esforço de crescimento, de manter o crescimento, foi muito grande. Um momento de crise para a população brasileira, muito desemprego. E aí ficou claro altíssima. Que nós chegamos, que é um paradoxo, né? Em 2013 nós chegamos a ter a taxa de desemprego mais baixa historicamente. Sim. E 2 anos depois estamos com a taxa novamente num patamar das mais elevadas, não é a maior. Um período que houve um investimento grande, que os empresários realmente estavam aí uma maioria empreendendo mais, e agora a gente vê o contrário. O contrário. As expectativas estavam bem ruins a partir de 2014, se aceleraram com o processo político, com o processo de ruptura política, no sentido de que havia uma contestação do governo que foi reeleito, e isso acabou culminando com o impeachment. E esse tipo de ambiente, ele cria desconfiança no empresariado. Agrava todo o cenário Agrava todo o cenário. Então, ele deixa de investir e, mais do que investir, ele recolhe a produção dele, ou seja, ele reduz a produção dele. Reduzir a produção significa o quê? Aumentar o desemprego. Então, a gente chegou já nessa virada de 2015 para 2016, próximos dos 11,5 milhões de pessoas desempregadas, e certamente vamos atingir um pouco mais. Entramos nesse ajustamento, principalmente agora nessa fase do governo Temer. Sim, inclusive, nesse período de ajustes e tentativa de retomada econômica, que o presidente diz, ele defende que a PEC 241 defende que ela traz credibilidade para a economia brasileira, mas ressaltou que serão necessários alguns sacrifícios para a reunificação nacional. Como o senhor vê isso? O sacrifício vão exigir mesmo. Qualquer ajustamento econômico, a gente sabe que ele é feito não só reduzindo o emprego, mas também reduzindo a produção, ou seja, reduzindo as margens de lucro. A PEC, ela é, de alguma forma, algo que vai disciplinar os gastos, segundo o governo coloca. Agora, ela é algo traumático na atual situação. Não tenha dúvida que ela vai trazer grandes efeitos para frente, principalmente com essa ideia de se criar um teto.
né, esse teto, de alguma maneira, vai limitar bastante os gastos, e não são por pouco tempo, é 20 anos, né? E, de alguma maneira, a gente já vê reações bem fortes, principalmente na área de educação e saúde, né? E que, a bem da verdade, com o passar dos próximos 3, 4 anos, a gente vai ver que o problema não vai ser só com educação e saúde, vai ser com várias outras áreas. A ideia é meio controversa, se há uma necessidade de um ajuste tão grande e se esse ajuste deve ser pago apenas pelo setor público e pelas pessoas que se beneficiam dos serviços do setor público. Que é essa grande questão, apesar do presidente falar que educação e saúde não serão afetados, mas a grande questão que vem à tona, a grande polêmica é essa. Gastos de natureza social, esses foram cortados rapidamente. Então, todos os programas de natureza social, esses tiveram cortes imediatos, e a gente vê rapidamente programas, principalmente do lado educacional, sim, FIES, ProUni, o Ciência Sem Fronteira, os financiamentos... já sendo impactados. Já sendo impactados, né? Inclusive o setor privado, que muitas universidades, de alguma forma, vivem hoje e dependem do financiamento universitário. Sim. Agora, para 2017, o cenário ele é favorável, a perspectiva do PIB positivo. Inclusive, pesquisas apontam também uma maior confiança do consumidor nesse momento. A confiança do consumidor, ela de alguma forma, ela aparece justamente porque, de alguma maneira, nós fizemos uma troca. A gente mudou um cenário político. Então, tem um outro grupo no comando. Você pode questionar a ideia, será que é o melhor grupo para poder fazer o ajuste? Mas é uma esperança. Mas isso cria uma esperança natural. A questão da recuperação para 2017, ela é até estatística. A gente vem já de 3 a 4 anos de taxas baixas de crescimento do PIB. Um ano como esse, nem taxas baixas, taxas negativas. Certamente esse ano vai ser o segundo ano consecutivo de um PIB caindo acima de 3% ao ano, ou seja, em 2 anos é praticamente 6,5% a 7% do PIB e eu perdi. Ou seja, tudo que eu tinha crescido no passado eu já entreguei agora nos 2 últimos anos. Sim. E por isso que o desemprego subiu violentamente. A inflação, ela ficou muito resistente, mas como o cenário mudou, ela já está dando tendências à redução. Então, naturalmente, a inflação vai ficar, esse ano de 2016, em torno entre 7,5% e 8%, já é bem diferente dos mais de 10% do ano passado. Mantemos a nossa balança comercial com razoável grau, em função das desvalorizações do real que teve nesse período todo, mas internamente voltar ao crescimento depende também não só da PEC, mas depende também das ideias que se foram construindo a respeito de reformas, em especial a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. A previdenciária, me parece que vai ser a próxima, a que está mais fácil de ser negociada, uma boa parte no Congresso. A trabalhista é mais espinhosa. Tá? Isso tudo, de alguma maneira, está disciplinando o gasto de um único agente, o setor público, como se ele fosse o grande vilão da história. Professor, agora só falando da questão trabalhista, os profissionais desempregados e também vários trabalhadores pensam no empreendedorismo nesse momento, um momento de criatividade, de inovação, de repente, de aproveitar o período da crise para, às vezes, realizar um sonho ou buscar uma outra perspectiva de vida. É preciso tomar cuidado, cautela nesse momento? Qual que é a sua opinião? Com certeza. Eu preciso, né? Porque é um momento crucial, é um momento em que há uma certa redefinição do papel que o Estado brasileiro terá nos próximos anos na economia. É um momento em que há um certo recuo do grande empresariado nos investimentos. Ele está esperando um pouco mais para ver o que vai acontecer em termos de reformas nos próximos, ou seja, de redução de custo nos próximos meses e anos, para poder desengavetar seus investimentos. E a ideia do empreendedorismo é muito interessante, mas a gente tem que ver que em momentos de crise são as áreas mais tecnológicas, as áreas que exigem mais conhecimento e que exigem
de alguma forma, um maior profissionalismo seu ao tentar empreender alguma coisa, é que são aquelas que têm chance de vingar. Ou seja, aquele tipo de experimento que, de alguma forma, você recebe os seus recursos depois que você está desempregado, né, o seu seguro-desemprego, né, o seu FGTS, e já sai montando um pequeno comérciozinho, é muito perigoso nesse momento, porque é um momento de queda da renda geral e negócios que dependem de renda, você deve ter muito cuidado para fazer. Hoje, o que está na moda, e eu não gosto muito de usar essa palavra moda, é os negócios de natureza mais tecnológica, que exigem conhecimento e que, de alguma forma, você vai rapidamente ter espaço para poder ser bem-sucedido, porque você vai trabalhar com um público de renda média mais elevada. Então, esse público não sofre tanto quanto a grande média do brasileiro. Eu sou um país em que a renda média minha ela é menos de R$2.000, a renda média, ou seja, algo em torno de entre R$1.700 e R$1.900. Então, isso aí equivale hoje a menos de, você divide por 3, alguma coisa em torno de $400. É preciso acompanhar o mercado e realmente muita cautela nessa hora, cercado por especialistas antes de abrir um novo negócio. Professor, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no programa hoje. Eu fico muito satisfeito e agradeço também. Obrigado. O Horizonte Notícia Entrevista fica por aqui. Se você quiser rever esse programa ou outro, acesse o nosso site tvhorizonte.com.br. Até o próximo programa.